O Japão, uma terra onde tradição milenar e tecnologia de ponta coexistem em harmonia, é um país que fascina por sua complexidade, riqueza cultural e beleza única. Das florestas cobertas de neve de Hokkaido, no extremo norte, aos recifes tropicais e praias de Okinawa, no extremo sul, cada canto do arquipélago oferece experiências completamente distintas, como se cada ilha fosse um microcosmo independente, refletindo facetas diferentes da alma japonesa. Entre montanhas sagradas, templos silenciosos e cidades futuristas, o Japão consegue equilibrar passado e futuro, natureza e urbanização, calmaria e intensidade, criando um espetáculo cultural, histórico e visual que impressiona qualquer visitante. É uma nação onde a disciplina se mistura à poesia, onde a arte se revela em gestos cotidianos, desde a cerimônia do chá até a precisão de trens que cruzam o país em alta velocidade, pontuais até o segundo, passando por sistemas tecnológicos que parecem saídos de filmes de ficção científica. Neste vídeo, vamos explorar 20 fatos incríveis sobre o Japão, mergulhando profundamente em sua geografia, história, cultura, economia e tradições que parecem atemporais, mas estão sempre em diálogo com o futuro, revelando um país multifacetado que mistura o antigo e o contemporâneo de maneira única. Número 1. Localização. O Japão ocupa um arquipélago estratégico no extremo leste da Ásia, banhado pelo Oceano Pacífico e composto por mais de 6.800 ilhas, das quais apenas cerca de 400 são habitadas. As 4 principais ilhas, Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, concentram a maior parte da população das cidades e das atividades econômicas. Por estar situado sobre o Anel de Fogo do Pacífico, o país convive com terremotos frequentes, vulcões ativos e tsunamis, fatores que moldaram a arquitetura, engenharia e a mentalidade preventiva de toda a sociedade. Historicamente, essa posição isolada favoreceu o desenvolvimento de uma identidade cultural única, resistente e inovadora, preservando costumes, língua, religião e filosofia que atravessaram séculos. Ao mesmo tempo, o Japão recebeu influências externas da China, Coreia e posteriormente do Ocidente, mas sempre reinterpretando tudo de acordo com sua própria estética e visão social. Essa localização geográfica molda o clima, a economia, o relevo e até a mentalidade do povo japonês, acostumado a enfrentar a força da natureza com disciplina, engenhosidade e um senso profundo de coletividade. Número 2. Regiões e geografia. A geografia japonesa é marcada por contrastes dramáticos que se refletem na cultura e nos modos de vida. Hokkaido, no norte, apresenta invernos rigorosos e paisagens cobertas de neve, ideais para esportes de inverno e turismo de natureza, enquanto Okinawa, no sul, é tropical com praias paradisíacas, recifes de corais e uma cultura insular única. Honshu, a maior ilha, concentra cidades como Tóquio, Kyoto e Osaka, além de cordilheiras como os Alpes japoneses e o icônico Monte Fuji, símbolo espiritual e artístico do país. Os rios, geralmente curtos e rápidos, cortam vales estreitos, enquanto a costa recortada oferece portos estratégicos que foram cruciais para comércio, pesca e expansão marítima. O relevo montanhoso e a escassez de terras planas incentivaram o desenvolvimento de técnicas agrícolas engenhosas, como os terraços de arroz, que são, ao mesmo tempo, soluções práticas e obras de arte. As ilhas menores guardam ecossistemas únicos e espécies endêmicas, revelando a diversidade natural impressionante do arquipélago e mostrando como o Japão se adaptou às condições naturais de forma sustentável e criativa. Número 3. Tóquio, a capital. Tóquio é o coração pulsante do Japão, uma metrópole que nunca dorme, onde arranha-céus futuristas, luzes neon e tecnologia de ponta convivem lado a lado com templos centenários, jardins zen e tradições milenares. Localizada na costa leste da ilha de Honshu, às margens da Baía de Tóquio, abriga mais de 14 milhões de habitantes na área central e mais de 37 milhões na região metropolitana, tornando-se uma das maiores áreas urbanas do mundo. Em Tóquio,
O visitante pode atravessar o famoso cruzamento de Shibuya, símbolo do caos organizado, explorar Akihabara, reduto da cultura pop e tecnologia, ou caminhar por bairros históricos como Asakusa, onde o templo Sensoji mantém viva a atmosfera do Japão antigo. Culturalmente, Tóquio é um polo de arte, música, gastronomia e inovação tecnológica, reunindo museus renomados, centros de pesquisa, teatros contemporâneos e empresas que definem tendências globais. Arranha-céus modernos coexistem com ruas de paralelepípedos, templos silenciosos e mercados locais, criando uma atmosfera única, onde o tradicional e o futurista se encontram em perfeita harmonia. Número 4. Kyoto, o coração histórico. Kyoto é a cidade onde a tradição japonesa foi preservada de forma quase intocada. Com mais de 2.000 templos e santuários, palácios imperiais e jardins zen, a cidade é um centro de espiritualidade, contemplação e estética refinada. Geishas caminham pelas ruas de Gion, mercados oferecem artesanato ancestral e cerimônias do chá convidam à desaceleração e à reflexão. Kyoto também abriga festivais tradicionais, como o Gion Matsuri, transformando ruas em desfiles de carros alegóricos, música e dança, conectando passado e presente. Os templos e jardins não são apenas atrações turísticas, mas espaços de meditação e introspecção, onde cada detalhe, da disposição das pedras aos jardins de musgo, reflete séculos de filosofia japonesa sobre harmonia, simplicidade e equilíbrio entre homem e natureza. Número 5. Hokkaido, o norte gelado. Hokkaido é famosa por suas paisagens intocadas e pela vida ao ar livre. Suas estações de esqui atraem turistas de todo o mundo, enquanto parques nacionais preservam vulcões, florestas e animais raros, como o urso marrom e veado sika. Inverno rigoroso moldou a cultura local, refletindo-se na culinária, arquitetura e festivais, como o Festival de Neve de Sapporo, onde esculturas monumentais de gelo e neve transformam a cidade em um mundo mágico e congelado. Hokkaido também é referência em ecoturismo, permitindo que visitantes explorem rios, lagos e florestas em experiências de contato direto com a natureza selvagem, contemplando paisagens que parecem saídas de filmes e fotografias de tirar o fôlego. Número 6. Okinawa, o sul tropical. Okinawa é marcada por praias de areia branca, águas cristalinas e recifes de corais, oferecendo um Japão diferente do restante do arquipélago. A cultura local preserva influências das antigas civilizações Ryukyu, visíveis na arquitetura, música, dança e culinária única, baseada em ingredientes frescos do mar e temperos locais. Okinawa também é famosa pela longevidade de seus habitantes, reflexo da dieta equilibrada, do estilo de vida ativo e da coesão comunitária. Festivais tradicionais, esportes aquáticos e uma conexão profunda com o oceano transformam a região em um verdadeiro paraíso cultural e natural, mostrando a diversidade climática e cultural do Japão. Número 7. O Monte Fuji. O Monte Fuji, com 3.776 metros de altitude, é o símbolo máximo do Japão. Sua silhueta perfeita inspira artistas e fotógrafos há séculos, aparecendo em gravuras clássicas, pinturas contemporâneas e produções cinematográficas. Durante a temporada de escalada, milhares de pessoas sobem seus trilhos, não apenas pelo desafio físico, mas também em busca de introspecção e conexão espiritual. Ao redor do Monte Fuji, vilas, lagos e florestas formam cenários de rara beleza, como o Lago Kawaguchi, que reflete a imagem da montanha em suas águas, criando um efeito quase mágico, como se a natureza estivesse pintando sua própria obra-prima diante dos olhos do visitante. Número 8. Gastronomia japonesa. A culinária japonesa vai muito além do sushi e sashimi, refletindo a diversidade regional e a atenção ao detalhe que caracterizam o país. Em Osaka, o okonomiyaki e o takoyaki são especialidades de comida de rua. Em Hokkaido, frutos do mar frescos dominam o cardápio. Em Kyoto, a cozinha kaiseki transforma cada refeição em uma experiência sensorial e artística. Doces tradicionais como o agashi acompanham a cerimônia do chá.
incorporando simbolismo e estética em cada mordida. A gastronomia japonesa combina sabor, ritual e beleza, tornando cada refeição uma experiência cultural completa, onde a proximidade entre produtor e mesa é valorizada e a sazonalidade é celebrada com respeito e delicadeza. Número 9. Festivais e cultura popular. O Japão é um país de festivais constantes, celebrando a natureza, a espiritualidade e a vida comunitária. Do Hanami, contemplando flores de cerejeira na primavera, ao Obon, homenageando os ancestrais no verão, cada festividade oferece imersão na história e tradição. Paralelamente, o Japão é o berço da cultura pop mundial, incluindo animes, mangás, videogames e música que conquistaram fãs globalmente e posicionam o país como referência de criatividade e inovação cultural. Cada festival e manifestação cultural é um reflexo do equilíbrio japonês entre tradição e contemporaneidade, onde o antigo e o moderno coexistem de maneira fluida e harmoniosa. Número 10. Sociedade japonesa. A sociedade japonesa é marcada pela disciplina, respeito e senso de coletividade. Desde a infância até a vida profissional, os japoneses aprendem a valorizar o bem comum, a limpeza, a pontualidade e a harmonia social. Essa consciência coletiva se reflete na eficiência dos transportes, na organização urbana e na cordialidade das interações. Ao mesmo tempo, a vida japonesa equilibra rigor com momentos de contemplação, festividades e rituais que conectam cada indivíduo à sua história e à natureza. A coexistência entre inovação tecnológica e valores ancestrais cria uma sociedade admirada e estudada no mundo inteiro, exemplo de como tradição e modernidade podem caminhar lado a lado. Número 11. Osaka, a cozinha do Japão. Osaka é conhecida como a cozinha do Japão, um lugar onde a comida de rua e a alta gastronomia coexistem de forma vibrante e apaixonante. O bairro de Dotonbori é um espetáculo de cores, luzes de neon e aromas irresistíveis, onde é possível saborear o famoso takoyaki, bolinhos de polvo preparados à perfeição, ou o okonomiyaki, uma espécie de panqueca recheada com ingredientes variados que refletem a criatividade local. Osaka não é apenas gastronomia, é uma cidade animada, com uma população acolhedora e um espírito comercial que se manifesta em mercados tradicionais, lojas de eletrônicos e centros de entretenimento. Ao mesmo tempo, o Castelo de Osaka e templos históricos lembram que a cidade tem raízes profundas, ligadas a séculos de história, guerras e reconstrução. Número 12. Hiroshima e a memória da paz. Hiroshima é uma cidade que carrega no coração a memória de um dos eventos mais marcantes da história moderna, o bombardeio atômico de 1945. Hoje, Hiroshima é um símbolo de resistência, reconstrução e paz mundial. O Parque Memorial da Paz, o Museu da Paz e a Cúpula da Bomba Atômica preservam a memória do sofrimento, mas também celebram a capacidade humana de se reerguer e construir esperança. A cidade combina tradição e modernidade, oferecendo templos antigos, jardins tranquilos e uma vida urbana vibrante. Hiroshima mostra como a história pode ser transformadora, tornando-se uma lição de humanidade, solidariedade e resiliência, lembrando que o passado deve guiar o presente e inspirar o futuro. Número 13. Nara, o berço cultural. Nara é considerada o berço cultural do Japão, antiga capital do país antes de Kyoto. Seus templos, como o Todaiji, abrigam o grande Buda, uma estátua monumental que impressiona pela grandiosidade e espiritualidade. A cidade é famosa pelos servos sagrados que circulam livremente, integrando-se à vida urbana e ao turismo. Nara preserva a essência do Japão antigo, com santuários, palácios e jardins que parecem suspensos no tempo. Cada rua, cada templo, cada detalhe arquitetônico reflete a dedicação japonesa à harmonia, à estética e à espiritualidade, permitindo ao visitante compreender como a religião e a filosofia moldaram a identidade do país. Número 14. Transporte e tecnologia. O Japão é referência mundial em transporte e tecnologia. O Shinkansen, conhecido como trem-bala,
conecta cidades a velocidades superiores a 305 km/h, pontuais até o segundo, tornando viagens longas extremamente rápidas e confortáveis. Além dos trens, o sistema de metrô das grandes cidades como Tóquio e Osaka é uma obra-prima de eficiência, limpeza e organização. No cotidiano, tecnologias de ponta estão presentes em cada detalhe, desde lojas automáticas e robôs assistentes até sistemas de pagamento inteligentes e cidades conectadas digitalmente. Essa integração de inovação tecnológica com vida urbana e planejamento urbano eficiente reflete a capacidade japonesa de unir tradição e modernidade, criando soluções que impactam o mundo inteiro. Número 15. Castelos e história feudal. O Japão possui castelos que são verdadeiros símbolos de sua história feudal e arquitetura estratégica. O castelo de Himeji, conhecido como Castelo da Garça Branca, impressiona por sua grandiosidade, estética refinada e engenharia avançada, sendo patrimônio mundial da Unesco. Outros castelos, como o de Matsumoto e Kumamoto, preservam fortalezas medievais, torres e muralhas, oferecendo um mergulho profundo na era dos samurais, guerreiros que moldaram a história política e cultural do país. Cada castelo conta histórias de intrigas, batalhas, alianças e tradições, e visitá-los é como atravessar um portal para o Japão antigo, entendendo o papel da honra, disciplina e estratégia na formação da sociedade japonesa. Número 16. Templos e santuários. Os templos budistas e santuários shintoístas estão espalhados por todo o Japão, criando uma paisagem espiritual que conecta natureza, arquitetura e ritual. De Kyoto a Nikko, passando por Kamakura, cada templo tem suas particularidades: jardins zen, portões vermelhos, lanternas de pedra e cerimônias milenares. O respeito à natureza e à ancestralidade está presente em cada detalhe, desde o cuidado com a manutenção dos templos até os rituais diários de oração. Esses locais não são apenas pontos turísticos, são centros de reflexão, aprendizado e preservação cultural, mostrando a profunda ligação entre o povo japonês e seu patrimônio espiritual e histórico. Número 17. Festivais sazonais. O calendário japonês é repleto de festivais que celebram a natureza, a história e a cultura local. Na primavera, o Hanami transforma parques e ruas em tapetes de flores de cerejeira, reunindo famílias e amigos para piqueniques sob pétalas rosa. No verão, o Gion Matsuri, em Kyoto, oferece desfiles, música e trajes tradicionais que remontam ao século IX. No outono, os festivais de folhas coloridas e lanternas celebram a passagem das estações, enquanto no inverno, iluminações e festivais de neve encantam cidades como Sapporo e Hokkaido. Cada festival combina espetáculo, tradição e participação comunitária, mantendo viva a herança cultural do Japão e conectando gerações. Número 18. A educação e inovação. O Japão é reconhecido mundialmente por seu sistema educacional rigoroso e de alta qualidade. Desde cedo, os alunos aprendem disciplina, respeito, trabalho em equipe e responsabilidade social. Universidades japonesas, como a Universidade de Tóquio, são centros de excelência acadêmica e pesquisa, atraindo estudantes e pesquisadores de todo o mundo. A cultura japonesa valoriza o aprendizado contínuo, a inovação tecnológica e a criatividade aplicada, refletindo-se em produtos, robótica, medicina e engenharia que lideram tendências globais. Esse equilíbrio entre tradição, educação e inovação é um dos pilares que sustenta a competitividade e o desenvolvimento do país. Número 19. Economia e tecnologia. O Japão é uma das maiores economias do mundo, conhecido por sua indústria automobilística, eletrônica de ponta, robótica e inovação tecnológica. Empresas como Toyota, Sony, Panasonic e Nintendo são ícones globais, representando a capacidade japonesa de combinar qualidade, eficiência e criatividade. Ao mesmo tempo, a economia japonesa preserva mercados tradicionais, artesanato e pequenas indústrias familiares, garantindo que o desenvolvimento tecnológico não apague séculos de tradição.
A integração entre inovação, comércio e cultura cria um ecossistema único, onde modernidade e história se sustentam mutuamente. Número 20. Vida no Japão hoje. Viver no Japão em pleno século XXI é experimentar uma sociedade que valoriza equilíbrio, disciplina e qualidade de vida. A segurança urbana, a infraestrutura avançada, o transporte eficiente, a gastronomia rica e a conexão com a natureza fazem parte do cotidiano. Ao mesmo tempo, o respeito às tradições, festivais, costumes e espiritualidade mantém viva a identidade japonesa. O Japão é um país que fascina, inspira e ensina, onde cada visita é uma oportunidade de aprendizado, contemplação e encantamento. Entre cidades futuristas e templos silenciosos, praias e montanhas, o visitante percebe que o Japão não é apenas um destino turístico, mas uma experiência profunda de cultura, história e inovação, onde passado e futuro coexistem em perfeita harmonia, oferecendo lições de beleza, disciplina e resiliência para todos que têm a sorte de conhecê-lo. E assim, chegamos ao fim da nossa viagem pelos 20 fatos incríveis sobre o Japão. Da espiritualidade de Kyoto à modernidade vibrante de Tóquio, das paisagens geladas de Hokkaido às praias tropicais de Okinawa, fica claro por que este país é chamado de Terra do Sol Nascente. Cada templo, cada cidade, cada tradição revela um Japão que sabe equilibrar passado e futuro, natureza e tecnologia, criando uma experiência única para quem tem a chance de conhecê-lo. Se você se encantou com este tour virtual, imagine estar lá, contemplando o Monte Fuji refletido em um lago sereno, experimentando a gastronomia local em Osaka ou caminhando sob as flores de cerejeira em plena primavera. O Japão é um convite à descoberta, ao aprendizado e ao encantamento. E você? Qual desses lugares ou tradições do Japão mais te impressionou? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossas próximas viagens pelo mundo. Até o próximo destino.